A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o diácono Alisson Abreu, do Ministério Batista Shaddai, qual está participando aí de uma grande obra, de um plano de leitura anual, aonde estamos aí com a incumbência de estarmos trazendo, aleluia, a palavra do Senhor de forma diária. E abra aí a sua palavra juntamente comigo no livro de Salmos, o qual estaremos meditando no Salmo 36 e 37. Louvado seja o nome do Senhor. Então aproveitem aí também para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para estar recebendo todas as notificações aí do canal e essas palavras abençoadas de todos que estão passando por aqui, para assim estar abençoando sua vida. E também dá um like aí no vídeo para que assim possa ter uma maior interação e assim outras pessoas possam ser alcançadas, amém? Então, o Salmo 36 e 37, ao observarmos, vemos que Davi, o autor destes salmos, trata com bastante clareza, meus irmãos, e objetividade, para nos levar a dois entendimentos, escute bem, para nos levar a dois entendimentos. O primeiro é que minhas escolhas, quer no caminho do Senhor ou fora do caminho do Senhor, definirá o meu futuro, se será de bênção ou maldição. É por isso que, com base no verso 1 ao 4 do Salmo 36, nós vemos o resultado no verso 12 de uma vida que é vivida, regida de forma iníqua, moldada pelo mal, pela maldade em todos os seus atos, seus feitos. Nós vemos no verso 12 que lá estão os malfeitores caídos, lançados no chão, incapazes de levantar-se. Esses são os resultados daqueles que vivem de forma iníqua, na iniquidade, na prática do mal. O segundo entendimento, que o salmista Davi traz ao nosso entendimento é que, em meio à prosperidade e à perseguição do mal, temos que continuar confiando na providência de Deus. É por isso, irmãos, que com base do versículo 1 ao 40 do 37, ele trata por meio de uma exortação para que possamos, em meio à luta, à perseguição, continuar praticando o bem, ou seja, praticando a vontade do Senhor. É por isso que no verso 1 do capítulo 37 vai dizer que não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. E aí ele entra com a conclusão e pontuação daquilo que estamos falando. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como uma alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. E ele ressalta no verso 7 do capítulo do número 37, Salmo 37, melhor dizendo: descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, aleluia, receberão a terra por herança. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante nós sabermos sobre isto, pois o inimigo, meus irmãos, vai aparecer em sua vida no período de escassez, de necessidade, no período onde você estará vulnerável por alguma situação, seja ela emocional, espiritual ou fisiológica. O certo é que o inimigo perspicaz, sagaz, esperará este momento. Nós vemos o próprio Jesus Cristo, com base em Mateus capítulo 4, quando ele foi levado ao deserto,
E ali ele teve fome após jejuar 40 dias e 40 noites. E aí o texto diz que após isso o inimigo se apresentou a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo venceu, e o que torna notório é que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo, mas também foi trago pelo Espírito Santo, com base em Lucas. Então, meus irmãos, o que nós podemos identificar é que nessa hora nós vamos poder pensar: ainda está valendo servir a Deus, fazer a vontade dele, fazer aquilo que a palavra de Deus diz? Eu te digo que vale sim a pena, porque o nosso próprio Jesus Cristo, assim como ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi trago, porque ele estava em obediência com Deus. Então, os momentos da sua vida não pode definir, aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Então, se Deus decretou uma palavra sobre a sua vida, o qual de bênção, de prosperidade, então creia, meus irmãos, que o cenário adverso não pode anular a palavra de um Deus poderoso que está em sua vida. Amém? Então, nessa hora você pode estar pensando em meio às lutas, a dificuldade de continuar fazendo a vontade de Deus, como eu já falei, mas eu tenho 3 garantias que o salmista nos deixa, que nos dá mais veracidade e objetividade neste ponto, que nós devemos continuar. Por que devemos confiar nesse Deus? Por que devemos continuar obedecendo? Primeiro, porque com base aqui no Salmo 36, o nosso Deus é um Deus amoroso. Segundo, o nosso Deus é um Deus de justiça. E terceiro, o nosso Deus é um Deus de fidelidade. Então, nós vemos que no verso 5 diz que o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, perseveras tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes darás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Aleluia! Graças à tua luz vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Então, as 3 verdades que nos levam ainda a obedecer, ainda a fazer continuar obedecendo essa vontade de Deus, é porque Deus tem esses 3 atributos comunicáveis à sua criação. Ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus fiel e ele é um Deus justo, Com base em Romanos 8:38, vamos lá de palavra. Romanos capítulo 8, do verso 38 ao 39 diz que: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha aí, esta verdade. Nosso Deus é um Deus amoroso, qual nada pode nos separar deste amor, qual é constituído sobre as nossas vidas. Amém? Também Deus é um Deus fiel. Por quê? Porque em Números, aleluia, capítulo de número 23, verso de número 19, louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo de número 23, deixa eu achar aqui, verso de número 19, diz assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir?
Então, nosso Deus é um Deus fiel, que não falha em sua palavra. Deuteronômio, capítulo de número 32, verso 4, vai nos dar a base que esse Deus é justo, porque diz assim, que Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Essas três verdades nos dá base para continuarmos fazendo, porque a nossa confiança não está no homem, mas a nossa confiança está em Deus. Neste Deus, né? A Bíblia vai dizer em Salmos 20, aleluia, 20, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 20, verso de número 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fiquem firmes nas promessas do Senhor. A gente sabe que o mundo no qual estamos vivendo tem sido um mundo de muitas dificuldades, mas em um mundo onde a falta de amor, fidelidade e justiça tem se tornado cada vez mais evidente, somos chamados a permanecer firmes na palavra de Deus. Ainda que muitos se desviem, meus irmãos, dos caminhos do Senhor, nossa fé não pode vacilar, pois é na palavra que nos encontramos direção, esperança e verdade. Que continuemos a amar quando o amor esfriar e sermos fiéis quando a fidelidade for rara, e a praticarmos a justiça, mesmo em meio às injustiças. Permanecer na palavra é permanecer em Deus, e quem permanece nele jamais será abalado. Louvado seja o nome do Senhor. Então fiquem com essa palavra, meus irmãos, mediante o cenário adverso, entre as injustiças, a falta de amor, a falta de fidelidade, permaneça nessa palavra de Deus, porque se Ele te prometeu, Ele é fiel, porque Ele é amoroso, Ele é justo, Ele continua fiel, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente será, com base em Hebreus. Então, meus irmãos, fiquem com esta palavra, compartilhem, e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?